Olá pessoal, estamos de volta aqui nesse encontro nacional das cooperativas agropecuárias. Depois de 2 anos aí de pandemia, a gente não pôde participar. E eu lembro bem que lá no último encontro que a gente teve, eu tive uma prosa show de bola aqui com o Antônio Carlos Disse. Se não me engano é esse o sobrenome dele, se eu falar errado. E a gente teve uma prosa maravilhosa, foi ótimo, ele estava com a família toda aqui, foi linda a conversa. E hoje, aqui do meu lado, está o Luiz Fernando Schmidt. O Luiz Fernando Schmidt é o seguinte, ele é o homem contratado por essa turma aqui para fazer uma verdadeira revolução lá no grupo. E na época eu falava só com o Antônio Carlos da Kimberlite, estavam fazendo 30 anos. Então é o seguinte, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença aqui, viu, Luiz Fernando? Não, obrigado a você, Carlão. Sempre é um prazer poder estar aqui e a gente compartilhar as ideias. Escuta, você veio, fala um pouquinho, porque você veio importado lá do Sul aqui, como é que foi essa história? Eu falei direito, mas eu tô aqui com um anúncio da revista Agro Revenda, esse anúncio do Esser Group. E a gente vai saber o que é o Esser Group e como isso tem a ver com essa história, com essa conversa que eu tive. E vou deixar, inclusive, na descrição desse vídeo, vai estar lá a conversa com o Giz, com a família toda dele. Foi linda essa conversa. Escuta, bem-vindo ao Fala Carlão. Valeu, muito obrigado. O Fala Carlão é desse jeito, a gente chama o cara aqui e fala assim, ó, agora se vire aí, viu? Como é que é essa história aí? Se vira. É com essa simplicidade que a gente gosta de comunicar, né? Então, Carlão, eu vim para cá especificamente, já são 33 anos de experiência profissional, já conheci o Gice de outras oportunidades e ele já tinha me feito 2 convites para integrar o time da Kimberlite, né? E infelizmente não tinha dado certo e ele me disse assim, olha, Schmidt, eu não costumo fazer o terceiro, mas no teu caso eu vou fazer o terceiro. E aí eu disse, bom, então não tem como recusar, agora eu tenho que vir, né? E eu vim exatamente para assumir uma posição dentro do grupo, que é para organizar toda a dinâmica do marketing, a relação com os novos negócios e encontramos um desafio muito legal. Primeiramente porque a Kimberlite é uma empresa que esse ano completou 32 anos, é a empresa mãe, né? E através da Kimberlite o grupo já começava a expandir a sua dinâmica de atuação para outros segmentos, para o segmento de biológicos através da Bionat, já com a ideia de inserir uma terceira empresa que é a Loider no segmento de fertilizantes NPK e nós precisávamos organizar toda essa dinâmica. Então começamos há cerca de 2 anos a trabalhar, a discutir todos esses processos e felizmente em janeiro de 2021 nasceu o Esser Group, que é uma holding para controlar 4 unidades de negócio. A Loider, a Bionat, a Kimberlite, que é a empresa-mãe, e a Floema, que é uma empresa de logística, que também nasceu em função de que a Bionat é uma empresa que atua no segmento de defensivos biológicos e são micro-organismos vivos. Então nós precisamos transportar isso numa cadeia fria. E é complicado você colocar defensivo, por mais que seja biológico, dentro de um caminhão que transporta alimento. Então nós sentimos a necessidade de criar a Floema, que é uma logística especializada para o defensivo biológico dentro de uma dinâmica de câmaras frias. E dessa maneira, com a organização do Esser Group, a gente vai por um caminho de profissionalização, a gente vai por um caminho de continuar estimulando muito a dinâmica de formação das nossas equipes. A gente apresentou um dado aqui no painel, nós temos mais de 64% dos nossos colaboradores no grupo com nível superior, então isso mostra quanto que o grupo dedica tempo e recurso para que todas as pessoas possam se capacitar e que isso, no final da história, seja refletido com uma gestão profissionalizada de todas as unidades de negócio, elevando o nome do Esser Group agora como a holding que vai controlar as 4 unidades, na posição de destaque que ela merece dentro do cenário brasileiro. Rapaz do céu, eu perdi até o fôlego aqui. Eu queria só dar uma repassada pro meu pessoal lá. Pessoal, eu gosto sempre, assim, nas minhas entrevistas, eu gosto de desenhar pro povo, assim, o povo tem que saber certinho o que nós estamos falando, é legal. A gente falou 4 unidades de negócio. Vamos falar o que a empresa mãe, a Kimberlite, faz, vamos separar, as coisas. Tá legal. A Kimberlite, ela nasceu inicialmente com o propósito de atuar no segmento de nutrição especializada. Então aquele nutriente que você não
utilizava na dinâmica de aplicação no solo, você podia complementar isso através de uma aplicação foliar. Esse foi o contexto de nascimento da Kimberlite, ok? Com o passar do tempo e com a descoberta de novas tecnologias, a Kimberlite foi evoluindo a sua dinâmica de atuação. Hoje ela atua em 4 segmentos, Carlão. Nós atuamos no segmento de nutrição especializada, é o primeiro segmento onde nasceu a Kimberlite. Atuamos no segmento de bioestimulantes, então hoje nós temos a associação de nutrição com compostos orgânicos ou botânicos que promovem uma bioestimulação na planta para aumentar a raiz, para aumentar a dinâmica da folha, para melhorar a eficiência fotossintética. Tem toda uma dinâmica, uma ciência por trás disso. É uma espécie de musculação na planta. Exatamente, é um wave para a planta, entendeu? Depois, associado a essa necessidade, a gente entendeu que todos esses produtos passam por uma ponta de pulverização. Então a Kimberlite desenvolveu toda uma linha voltada para a tecnologia de aplicação, que é o terceiro segmento, ok? Onde a gente tem produtos que são orientados para melhorar a dinâmica de aplicabilidade desses produtos bioestimulantes ou fertilizantes. Entendi. E o quarto segmento de atuação é um segmento relativamente novo dentro do mercado, é um conceito que a gente chama de saúde de planta. Então eu não trabalho com defensivo e não trabalho com nutrição. Eu trabalho num limbo intermediário, onde a associação de nutrição e determinados compostos, quando aplicados na planta, fazem com que a planta se torne um ambiente menos favorável para o desenvolvimento de uma praga ou de uma doença. Então, dessa maneira, eu vou ajudar o contexto produtivo a ser mais sustentável, porque eu vou estimular os mecanismos de defesa da própria planta. E quando eu formei lá em 91, a gente tinha descoberto naquele momento 3 mecanismos de estimulação, de defesa natural. Hoje a academia já descobriu mais de 20. E o nosso papel dentro da organização é entender como que eu posso estimular essas rotas metabólicas que são geridas pelo complexo elicitor, é um termo um pouquinho técnico, mas é como a planta entende a dinâmica e como que eu posso, através de determinados produtos, fazer esse processo de estimulação. Então, dessa maneira, eu crio um quarto segmento de atuação e coloco a Kimberlite num cenário totalmente diferente, né? Não somos uma empresa de foliar, somos uma empresa de inovação tecnológica pela dinâmica que a gente atua e isso já por si só nos garante estar entre as 5 maiores companhias do segmento no Brasil, falando especificamente de Kimberlite. Quer dizer, e isso tudo está falando de ESR Group, a gente só falou de Kimberlite, né? Só de Kimberlite. Vamos lá, vamos para o segundo tópico. E agora vem a Bionat. Pois é. A Bionat, lá em 2015, o grupo entendeu que o viés de incremento de uso dos produtos biológicos seria um viés extremamente importante para o futuro. Começou o investimento nessa linha, ok? Se associou à Exalc, se associou à Embrapa, levamos uma série de problemáticas para essas organizações e através do banco de isolados que essas universidades ou entidades como a Embrapa possuem, começamos a selecionar um portfólio exclusivo para poder atuar sobre aquelas problemáticas, sobre aqueles alvos que nós selecionamos e aí nasce a Bionat, uma empresa dedicada ao segmento de defensivos biológicos, um segmento que cresce numa dinâmica extremamente importante. O ano que passou aí já foram mais de 2 bilhões de reais comercializados dentro desse segmento e nós temos um plano audacioso para participar dentro desse processo. Queremos nos tornar uma das maiores empresas dentro do segmento brasileiro. Para isso, 2 investimentos. O primeiro em capital humano, trouxemos gente muito qualificada, para dar uma ideia, Carlão, tem 7 doutores lá nos ajudando em toda a dinâmica de criação e posicionamento de produto e da mesma maneira o investimento em fábrica para poder suportar esse desenvolvimento. Isso é a Bionat. Rapaz, isso é só... Nós chegamos na metade, vamos lá. Vamos lá. E aí vem a Loider. A Loider é uma empresa que nasceu com um direcionamento para atuar no segmento de NPKs, os fertilizantes NPKs. O que acontece, Carlão? De maneira geral, as principais fontes de matéria-prima que a gente utiliza para fazer o processo de adubação das culturas, elas não têm um nível de eficiência de 100%. Então você usa lá um MAP, uma ureia, um cloreto de potássio e o índice de aproveitamento muitas vezes chega só a 50%. Existem muitas perdas no processo. Então o que nós fizemos? Desenvolvemos tecnologias que quando você aplica isso nessa matéria-prima, você transforma essa matéria-prima num fertilizante de valor agregado e que tem uma inteligência por trás, porque nós começamos a diminuir essas perdas. Perdas por lixiviação,
perdas por volatilização, perdas por oclusão do fósforo, e a planta tem uma possibilidade de aproveitar melhor esse nutriente. E aí nós temos dois reflexos. O primeiro dele é na dinâmica econômica do produtor, porque ele passa a utilizar algo que é mais eficiente, e segundo, porque você tem uma possibilidade de incrementar o potencial real de produção nas culturas que estão estabelecidas, frente a todo o desenvolvimento do potencial genético que a academia tratou de entregar para nós. Então, o que nós temos que fazer? Aproximar o potencial real de produção ao que é o potencial genético. Isso só se faz com tecnologia ou com fertilizante inteligente. Barbaridade, gente. Olha só que conceito bacana. Fertilizantes inteligentes. Bom, faltou o quê? Aqui, já terminamos tudo? Não, faltou a Floema. Faltou a Floema. E a Floema, né, é uma empresa de logística, né, para atender especificamente a Bionat. Por quê? Porque a Bionat produz defensivo biológico. Defensivo biológico é micro-organismo vivo, ok? E isso a gente tem que transportar em baixa temperatura. Então, o que nós fizemos? Produzimos, armazenamos em câmaras frias dentro da fábrica, transportamos em caminhões refrigerados até o nosso distribuidor, que armazena em freezers, e somente o produto, quando for para o campo, é que toma contato com a temperatura ambiente. Dessa maneira, a gente aumenta o tempo de durabilidade desse micro-organismo, mantendo o vigor e o poder de virulência, que é a capacidade que ele tem de atacar o alvo e fazer aquilo que ele tem que fazer lá, né? Que é matar a praga ou efetivamente controlar a doença. E a Floema é um parceiro importante nessa dinâmica, porque ela preserva, através do seu transporte, toda essa qualidade no produto, que é fundamental para a gente ter uma boa eficiência. Que espetáculo, né, gente? E já que o assunto agora, vamos fazer o seguinte, já que o assunto é ESG, eu estou imaginando o seguinte, as 4 são unidades de negócio, mas eu imagino que os números de cada uma são olhados isoladamente, assim com uma lupa danada, né? Exatamente, esse é o contexto. Aí entra a governança, né? Onde a gente exatamente tem que entender o que é cada unidade de negócio, o que ela faz e quais são os pontos que a gente tem que atuar. Então, desde o momento da criação do ESG Group, a gente instituiu um comitê de ESG para que a gente pudesse olhar as questões sociais, as questões do ambiente e principalmente as questões da governança, porque o ESG está 100% conectado com a dinâmica da governança. E isso é uma tendência que não vai acabar, ok? Cada vez mais nós seremos cobrados por isso, seja pelo nosso produtor, seja pela sociedade, seja pelas novas gerações que estão chegando para trabalhar, porque essa turma nova que está chegando, eles querem saber se o propósito deles conecta com os valores e com o propósito que nós como organização temos. E isso está diretamente alicerçado pelos pilares do ESG. Então, ou a gente faz, não tem outra alternativa. Espetacular, hein, gente? Agora é o seguinte, agora finalmente nós chegamos aqui agora no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. Eu fiz questão de colocar esse preâmbulo todo, porque esse caboclo aqui abriu um painel super importante aqui, mediou esse painel, coordenou o debate desse painel, um painel onde o assunto principal é essa sopa de letrinhas aí que eu tenho falado que, assim, é legal e interessante porque as cooperativas, por exemplo, é um exemplo maravilhoso do que eu chamo assim, já tem ESG faz muito tempo, só não com esse nome, né? E aqui eu acho que a gente teve vários exemplos nessa linha e por tudo isso que você falou, acho que você tem uma experiência, já viu que a escolha para coordenar o painel foi a dedo, hein, Luiz Fernando? Não, nem tanto, nem tanto. Na verdade, recebemos o convite do Grupo Conecta, quero agradecer ao Grupo Conecta, primeiro por ter idealizado todo esse projeto de reunir as cooperativas e segundo por ter elegido esse tema como um tema importante a ser conduzido dentro do evento que a gente está presenciando aqui. E nesse processo, quando me convidaram para moderar esse painel, eu discuti com a minha equipe interna, envolvi os painelistas que fizeram a apresentação aqui e o ponto principal foi o seguinte: a gente precisava trazer para dentro do evento os exemplos que essas cooperativas estavam exercendo dentro de cada unidade sua como uma maneira de engajar as outras cooperativas que estão aqui no evento e estão assistindo essa apresentação. Por quê? Tão importante quanto a gente trazer um especialista aqui para falar do tema, talvez o nível de aderência seria muito baixo. É verdade. À medida em que eu trago
um profissional que está lá no dia a dia da sua cooperativa, implementando as políticas de ESG, vivenciando isso de maneira efetiva e enfrentando toda essa problemática, quem está do lado de cá assistindo vai ter um nível de aderência muito maior, porque vai dizer, espere um pouquinho, esse cara tem a mesma problemática que eu, ele enfrenta os mesmos desafios que eu. Essa dor eu já tive. Essa dor eu já tive, então dessa maneira eu vou ter muito mais efetividade se eu entender o que ele está fazendo e puder aplicar isso dentro da minha organização. Então esse foi o primeiro conceito pelo qual a gente desenvolveu toda a dinâmica do painel. E aí nós colocamos duas perguntas. A primeira era entender qual é a trilha que cada cooperativa está fazendo com as políticas de ESG e segundo, como que isso impacta a dinâmica do agricultor, que é o usuário final, que é o beneficiário final pelo qual promove toda a dinâmica do cooperativismo. Então, nós precisamos conectar isso. E eu acho que os exemplos que a gente conseguiu trazer aqui por intermédio da Cooperativa Olambra, da Cooperativa Insumos Olambra e da Coplana foram muito efetivos. O pessoal foi muito feliz e muito eficiente na comunicação. Então, eles estão de parabéns. Maravilha! E vocês acompanharam todos esses cases aqui no Fala Carlão e a gente está fechando com essa aula, que eu diria uma aula, né? Que aula, hein, professor? Escuta, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é que eu entrevistei... Já fiz várias entrevistas com ele, mas eu vou citar o nome, porque ele é gaúcho também, o Valdemar Fischer. O Valdemar Fischer foi presidente da Syngenta e hoje é o presidente da Syngenta Group aqui para a América Latina. E o Valdemar me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, Carlão, eu logo percebi que o meu negócio não era técnico. Eu fui fazer uns experimentos lá e tal, e eu vi que eu ia ser um agrônomo meio meia boca. Então eu logo percebi que não é minha praia. E você mostrou aqui nessa entrevista que domina muito bem toda essa questão do técnico, mas por tudo que você falou, eu acho que você tem que ser muito especialista e saber muito lidar com gente, né? Porque você não implanta tudo isso que você comentou aqui se não for através das pessoas. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o grande ponto nessa correlação toda é você entender de pessoas, se comunicar efetivamente com elas, né? Mas principalmente, Carlão, eu desde muito cedo descobri qual é o meu propósito como profissional, ok? E o meu propósito como profissional é formar gente. Legal. Porque eu disse para o Gice assim, ó, Gice, eu venho para cá, nós vamos assumir um compromisso, eu vou ficar 10 anos aqui. Depois eu vou jogar tênis, andar de moto e andar na praia, eu vou fazer outra coisa. Mas nesses 10 anos eu tenho um compromisso pessoal com você. E o meu grande compromisso não é só alavancar a dinâmica de resultado do grupo, é principalmente formar profissionais para suportar o desenvolvimento que nós vamos ter para o futuro. Então, desde o princípio eu entendi qual era o meu papel, ok? Legal. E esse papel eu exercito todo dia. As pessoas precisam entender, elas precisam compreender, porque tão importante quanto a vivência é a experiência vivida. Porque a experiência vivida você nunca mais esquece, porque tem emoções envolvidas no processo. Tem dor, tem medo, tem satisfação, tem alegria. Então, se você conectar a experiência vivida com essas emoções, a efetividade vai ser muito alta. Esse é o meu propósito, é fazer toda essa turma entender através dessas experiências vividas dentro da organização como que elas têm que aprender e como que elas têm que replicar esse processo. É isso, simples assim. Show de bola, simples assim. Quero mandar um abraço para o Gice e falar, Gice, você fez muito bem de insistir uma terceira vez. Parabéns aí, viu, Luiz Fernando? Obrigado pela sua prosa aqui, viu? E prazer em conhecê-lo, em prazer poder compartilhar com você aqui, estamos sempre à disposição. Maravilha, gente. Eu falei aqui com o Luiz Fernando Schmidt, ele é o diretor de marketing do ESG Group. E eu não vou falar mais nada, porque vocês já viram a aula que o homem deu aqui. Gente, eu volto daqui a pouquinho direto aqui desse evento top de linha, o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias aqui em Campinas. Fui!